Sup people, finalmente já não vem para o nosso segundo episódio. O Nino começa. Primeiro, G, obrigado, credo. Obrigado como? Isso amigo se trazem hoje para o programa de dura. Todo aquele tempo, alguém te tenta. É fuzzy. Coisas às vezes castelinhar. Gosto de linha. It's fucking nice. Exatamente. Já nos hoje e algumas diferenças de primeiro episódio. Não tem grande com os logotipos. Não tem mesa diferente, não tem outra disposição. Então, tem que convidar. Não leva mais de uma hora a mais do que aquele que não tinha no plano para preparar. Diz, mas eu não sei, mas próximo vez é... Não há de ser nada. Chega, começa. Então, hoje, não tem nosso primeiro convidado. Precisa fazer história, G. Precisa fazer história. O primeiro convidado. Nosso primeiro episódio foi nós dois litros Ramble. Que Buda começa a de sono. O Buda vira. Sai noite, bro. Sai de noite, não grava de noite. Bom, não passa a tarde inteira a testa equipamento. Quanta hora que foi só de início a TV? Bro. Não, a hora que nos chega tinha os... Não vem de tarde. Não vem de tarde. Não sei, começa a gravar de noite. Yep, normal. Começa a gravar de noite. 6 horas para gravar 3 minutos. 5, 6 horas, normal. Mas está a fazer tudo sentido vou ser nosso primeiro convidado. Como o Massive Geekhead, cima nós. Me que te agradeço, pô. A mim, já dura que não tem fabalhoso. Tipo, yo, let's go, let's do this. E nós é basicamente, nós é walking podcast. Nós não está, toda vez que não contra, não está 50 horas e horas. Última vez, tipo, parece Fernando. Foi exatamente. Tipo, era só para não tinha câmera com o Mike lá. Que ele ia estar a bom podcast. Just snippets, I told you. Não apanha muito, não fala de muitas coisas. Depois eu sei nos jams que tu fala, poxa, cara, vou ter câmera ali. Exatamente. Small tripod, action cam, just ok ligar com o microfone, that's enough. Exato. Já dura que essa traz em hoje. Não sei para não ficar também Mike dentro do bolso, não não, até porque que ali a própria não está a falar precisamente que ali. Nós não está falando no mês de tudo que é estrutura ali, etc. Mas podcast é áudio. Sempre foi. Podcast que é conteúdo. É conteúdo, exatamente. Áudio, tipo, desde que áudio perceptível, pode ter um ruído ou não, suficiente. Não, mas é isso, mano. Para quem é que... Que não faz aquele formato. Não faz. Fala-me de você. Quem que diz? Sou eu. É só um tipo um resumo, assim. Não, mas tipo... Deixa-me fazer de uma maneira que tem um coisinha mais a ver com o nosso formato. É tipo, coisa que está fazer o geek, coisa que está a fazer o nerd, coisa que está a fazer o cinéfilo, precisa principalmente. Tipo, coisas que marcou e que acaba para moldar a personalidade geek. Tipo, chega ali. Não, foi... Coisa que está a fazer em geek é necessidade de escapar do mundo real. Acima de tudo, a necessidade de escapar do mundo real. Desde pequenote foi aquela que foi minha escapatória. Foi Dragon Ball, Star Wars, tudo e mais alguma coisa que apareceu na televisão, que era novela, que era noticiário. Anything that was animated, sci-fi, fantasy, que ela era suficiente para, I was glued in. Razão para montar os óculos, para com 12 anos já estava com o estigmatismo, para me fixar naquela televisão enorme, sentado frente dele. Minha mãe, sai da frente da televisão, dá 2 passos, depois tipo... Estou na way. Lá, fixar, que é para a razão para montar os óculos. Sempre. Foi razão que acho que ela escapa do mundo real. Life was never easy. Porque ela também interrelate com... Deixa eu ver, ainda mais gosto com mais responsabilidade, trabalho, filho, e empresa, para além daquele outro trabalho. Então, aquele pouco momento que você tem com o bom gosto, com a paixão. A mim aquele é uma coisa que quem está querendo abdicar dele. Não, mas para mim, você começa, outra parte está bate mais forte que aquele culpa, tipo...
Acho que já são 3 horas. Já são 3 horas naquele coisa ali. Vai para entrega. Sim, o está fazendo isso. Não, mesmo que isso nunca tem trabalho nenhum. Tipo, porra, as putas se sentaram lá, deixam que a pode fica 5 horas te joga, que a pode fica 2 horas te joga. Deixam sinta coisa, deixam brinca coisa, whatever. Me importante é tem aquele momento, né? Claro que sim. Tudo nós no momento de escape the real world, que é fugir dentro boa para boa. A mim, por exemplo, uma coisa que dura a minha mulher para entender, para mim. A mim sempre foi um jogador que passava 5, 6 horas por dia, tá frente ao PC, depois de trabalho, depois de escola, ou quem sabe fim de semana 12, 16 horas tá joga. Mas that was an escape. Então, tinha vezes a mim com problemas, X situação, não tinha, ainda hoje não tem aquela necessidade de cinta, gasta, tipo, queima aquela frustração, queima aquele foco sem que ela entre no modo loop que conhece problemas, para ter de 2 cenários. Ou a mim encontra uma solução para os problemas, julga depois de que é X horas ou click on heads, ou try to click on heads, ou RPG mata, whatever, ou então make peace with it. This is what it is. Então, é um momento quase de meditação. A mim, escapa para outra vez. Ou encontra uma solução, ou então, ok, não tem nada a fazer, it is what it is. So, this type of shit sempre foi minha escapatória. Mas ainda hoje é. Em relação. Pegando ainda naquela parte de início, coisa que te lembra, basicamente, que foi o primeiro. Nem que está falando filme, mas qualquer mídia que marcou logo a princípio, logo no início. Tem dois que não consegui fazer trace. Quer dizer, fora aquele mais básico, que desde pequenote que ponta sonha com ele, Rua César. 5, 6 anos, fixaram. Sei de creche, minha mãe vai buscar mim com o irmão, veio para casa, para modo, e já sabia, quando chegava, tinha Rua César, naquela hora, na RTP1. Chega e fica fixado na Rua César. E a Rua César era huge, para mim. Tinha muito content diferente. Exatamente, para mim que esse content. No outro dia estava a mostrar minha filha, tipo, a mim sempre foi um puto que te mergulha dentro de coisas. E hoje em dia não entende para morrer. O que está falando te mergulha dentro de coisas era a mim pequenote. Tinha 5, 6 anos, outra vez. Medo de contar de Rua César. Minha mãe, obviamente, como toda mãe cabo-verdiana de anos 80, 90, chamava-me só covarde, mariquinhas, não sei o quê. Mas não, a mim, I was like, oh, this is a real vampire. E então, um daqueles episódios mais clássicos... Ela já tinha noção de vampiro. This is a monster. Tinha noção de que... Alguma coisa dentro de mim, você fala, que ele é um monstro. É uma coisa que é good. Mas mesmo que fosse na Rua César, então mostra especificamente, é um episódio que quando contar, está a contar os morcegos. O morcego, isso canta, mas como está num cenário que te parece que os morcegos aquela iluminação, aquela coisa lá fica tipo, yo. Depois entra num loophole, num rabbit hole, te mostra tipo, yo, tem um outro desenho animado, outra coisa de televisão que põe com medo quando era pequenote. Sítio do Pica-Pau Amarelo, cuca original. Aquele cuca original. Medo. Mas a mim te mergulhava naquela coisa. Você fala de RTP1, por isso 80, 89, 90, 91. Você pergunta ao ano. Não, I know exactly. Chega mais tarde. Claro, chega depois. Aquele mais básico foi Rua César. Mas percebe, o Mário que mesmo é Cuca. Cuca na escola primária, na Capelinha. Que ano? 91, 12? Fala. Bom, minha muito de datas, né? São sagrafloma, era que tempo que a escola tinha que sessão de cinema, que tudo turma também. Ele tinha ali. Sim. Tá pagar 10 escuros. Mas era por semana, diariamente? Era esporádico. Tá pagar 10 escuros, botei entre.
Era um evento, sabe? Porque não é só televisão. Muita gente tinha televisão naquele tempo. Tudo escola, a hora que era... Bro, canta que marinha aquele coisa, que não é aquele cuca. Só que aquele Bob é aquele puppetry. Aquele primeiro versão é raw. Era tipo... Era aquele cabelo loiro assim, pamó. E Nunca te esquece, não. foi, mano, nunca tenho vergonha nenhuma de admitir. A mim tinha aversão a puppets até tinha 15, 16 anos. Aversão mesmo, tipo, I don't like puppets. Até que foi tipo... Que é de cacas que é lá. Pamó, não, mentira, foi a mesma que eu gostava desse música. 19, 20 anos. Não sabe quando que começa a... Ok, this is just something. Mas pronto, calma. De novo, minha semente de geek shit começa com Rua César. Na Portugal, Rua César, tinha segmentos de animação feitos por portugueses. Um das coisas que fica na cabeça era a letra B. Para tem um pirata que botou só aquele barco animado, então é B de quê? B de broa, B de bola, não, B de baleia. Depois entra a baleia e come o coisa. And that shit got me like, wait. Português está fazendo aquela? Não, nem aquilo. Foi tipo, imagina ser engolido por uma baleia. Depois, naquele mesmo... Agora que você... Porra... Dentro de geek shit, mas a pergunta foi aquilo que põe fixar, mas antes de fixar tive influência, mas aquilo que põe fixado mesmo na coisa geek foi, acho que deve ser no mesmo ano, 93, 94, estava na terceira, quarta classe, não, de segunda para terceira classe, por isso, 92, 93, segunda para terceira classe, foi um leva por ar, sair de escola, para casa, na caminho de casa, passa por casa da minha vizinha fala, meu irmão grava ontem, filme que saiu ontem na televisão. Eu falei, que filme? Ele falou, Exterminador Implacável 2. Never the best one. Eu falei, vamos ver. A minha era suposto sair de casa, sair de escola, vai para casa. Pamó, minha mãe te chegava... Minha mãe te chegava aqui, 4 horas de tarde. A mim chega 3 horas, fica na casa de Gisela, então hoje este Exterminador Implacável, nega, vou imerso. Só 2 coisas que ficam na cabeça, que foi tipo, a mim puto de 7, 8 anos, foi tipo, what is this? Primeiro tudo, Sarah Connor's Dream. Ok, esta na parque, botou de muito menino e de repente botou já a grita, slow motion, no sound, and then all of a sudden just heatwave hits, esta explode e fica só aquele esqueleto agarrado na grade. Aquela coisa ficou tipo, what? Wait, huh? And then she wakes up, and then okay. Mas minha mente foi consegui entender que ele é uma coisa que pode acontecer. E depois tipo, robô vem de futuro, então que ele é uma coisa que acontece. Just that, certeza. Não tenho certeza, mas aquela coisa lá foi um daqueles sementes que põe fixado com o cenário pós-apocalíptico. E depois, obviamente, aquele Liquid Robot que foi, que hoje é tipo, uau! Ele que é melhor. Damn! E depois, naquele mesmo ano, um ano depois, da terceira classe, não te lembra, tinha um vizinho de meu na rua na minha frente, não estava para a escola mesmo hora, certo? Então, não te saía de casa, não estava para ser casa para chumar. Então, chega nessa casa, Guilherme era quarto filho, quarto em 6, e eu tinha 3 mais velhos. Esses 2 mais velhos Ricardo, o Luís e Magda. Ricardo e Luís era quê? Nós tinha 8, 9 anos, esse tinha já 12, 13 anos, certo? Esse tinha gravado Star Wars, Return of the Jedi.
Yo, amigo não tinha merda de Java. A mim naquela Guilherme... É pesadelo, mas saca de dentro daquele... Sound like? Acho que é assim. É que aquele que Boba Fett caiu. Então, a mim, pronto, ok, não tenho que ir bem para a escola. Chega na sala e estou just hoje a Star Wars. I'm like, what is this? Foi tipo, what is this? Tipo, ok, não tenho que ir bem. Hora de volta, tipo, oh, queres ver o que nós estamos a ver? Tipo, yeah. Então foi a minha primeira tipo, conexão com o Star Wars. Foi tipo. E era aquele último, dentro de coisa, mas tipo, só que as duas foi. O último, Return of the Jedi. Return of the Jedi. Então, para mim, é que tem que as Wookiees, não Wookiees, que as Forest Bears, whatever. Yeah. Não, Wookiees é o Chewbacca. Então, que as duas, foi que as duas, naqueles 2 anos, entre 92 e 93, segunda e terceira classe, foi que as duas pilares de geek shit que põem tipo, wow, this is amazing, right? E depois daquela foi tudo e mais algum coisa. Tudo bate absorve. E antes esqueci, em relação a Rua César, até me sensatou já um meme, porque eles gostam de fazer e tipo, compara o número de episódios de One Piece com Pokémon, que é chill, nunca sei dizer. Doesn't beat Rua César. Rua César tem 30 anos. mil e tal episódios. 30 anos de existência. 30, não, mais que 30. Foi Jim Henson fazer na 70 something. Então o anime japonês tem 10 mil episódios. Aquele gajo, aquele puto com o óculos. Porque ela também acaba também. Não, mas... E se o Rua Sésamo, Netflix já compra. Eu compro essa também põe tudo o Rua Sésamo lá e isso também faz mal. Para CBS, que era que essa coisa abre falência, já esqueci o nome dele. Meio horrível com o nome dele. Que é sucesso do Rua Sésamo foi aquele coisa que disse a falar. Na cada país é fácil. Ele adaptava a realidade de cada país. Ferrão, português, é diferente. E não só eles adaptam. Atenção, não só eles adaptam, como mais à frente eles fazem canon, tudo que as outras versões é tudo related, primos de primos de primos. Eles é tudo related. Big Bird americano viaja para Brasília com a versão Big Bird que é colorido de Brasil. Yeah, they are multiverse. Exato. Não é multiverse. Mega multiverse. É um universo, é um world. And that shit is fucking amazing, man. Então adoro aquele tipo... Você é não, mas não tem que ir para pesquisa quando que Netflix sabem põe. Para ele é um conteúdo... Não, isso que eu tenho noção. A mim tem um vision board e num de que todo dia está abrindo a PC está lá e um de que IP é Rua Sésamo. É um de vision board. Para Rua Sésamo, it's like pillar of who I am. É para chega um ponto que começa a se embuflar. O que está a fazer? Layers and layers, right? Quase 10 anos atrás. Chega um ponto tipo, ok, não está a fazer aquilo, não está a fazer aquilo. E ela quem sabe me perguntar, bom. Cozer de boa infância que ainda está na boa? Tudo. De traumas a medos, a desejos. Por isso que infla. Vision board nessa lá. What made me feel so connected with this? Rua Sésamo era aquele primeiro. Que ponta, chega na casa aí. Rua Sésamo. Rua Sésamo era fixe, era tipo, nunca é que boca hoje. Por exemplo, me tinha partes que ainda falam, aquele link que criança espera para que as outras partes que ou esta sair na rua, ou era um segmento tipo de que as personagens becas colegas dessas paranoias, ou é monstro de por exemplo, Elmo que marcando tanto, a mim que sabe se versões que te chegava ali, mas Elmo é um personagem Elmo que chega na altura, não, Elmo é mais 95 para cima, assim que se enganar. Ele é icônico na meta, mas ele tipo, ele nunca te lembra dele. Não, Elmo bem mais tarde, meio de 90 ou inícios de 90, mas já não estava na Sailor Moon, no Cavaleiros do Dia, etc. Outro que eles davam uma vez na RTC, que os Dinosaurs.
Os dinossauros, aqueles puppets. Não, que tem aquele bebezinho cor-de-rosa, tipo... I love that shit. Únicas milhares de coisas que a RTC dá que nunca cada filme. Há dias em Sato é vídeo de modo que aquela coisa ela termina. Pô, amor. Termina dark as fuck, nigga. The meteor is coming. Uns tempos mesmo, pai, tudo que conteúdos que na infância nunca teve chance de... Beast Machines. Ferras mecânicas. Beast Machines já estava mais... Já estava no 8º, 7º ano. Ferras mecânicas. Já estava na Canal Panda. Na Portugal é diferente. Portugal se dava conteúdo tipo linear. Sim. Antes de mudar de... Ana já tinha falado meio, tipo aleatório. Antes de mudar de TNCV para RTC, era assim, tipo, esta bem esta do episódio de Power Rangers, esta daquele mesmo episódio, tudo santo dia, então também mudou aquele episódio que Green Ranger toca aquele coisa, toca aquele... Agora que vem com os caras com tinta, agora já você Teresa pararam não. Agora, quando você consegue sarar? A melhor época que Minta Flow, como menino e tá hoje a conteúdo na televisão, de que a melhor época que teve foi quando muda de TNCV para RTC. Coisa que condiciona. E tinha um horário para desenho. Que horas é? Certo, essa hora, mas o que era? Sorry, a mim é que era tipo, essa hora é da um coisa que essa taraba, que depois é que tem um horário determinado, se tinha esta ele. Não, RTC muda, quando fica RTC, todo dia tinha um clássico de Disney. Seja, tudo aquele que nunca no é de full movie, de começo para fim. Mas tudo, Pinóquio, etc. All of them. Então lembram, sabe, não sou consciente na que ano? 2000, já não entra 2000? 2000 já? 2000. Acho que é 2000. Acho que foi na mudança de século, pô. No frontal. No frontal. Pô, anos 90 foi Walk in the Desert. Mas literalmente. Era uma família bem de estrangeiro que grava. A mim, um conchego, uma boa parte de Disney para mim. Na francesa ou outra língua, certo? Na português. Ok. Eu digo que hoje não odio filmes dublados, mas a mim, nesse clássico de Disney, que marcam. Tipo, minha pai comprava um monte de cassete, tipo, tinha a maioria de clássicos de Disney, ao longo dos anos, mas tudo aquilo que encojava antes, RTC fica todo dia um novo. Mas tipo, já não começa algo, e um canal novo, e já não se para, tipo, RTC, RCV, etc. Todo dia nos dá uma coisa totalmente nova. Full. Man, aquela coisa lá marcando para hoje, para mim, tipo, era tudo, poxa, a minha Disney era para mim, minha vizinha tinha, se depois comprava cassetes de Disney, então era Liliana, minha vizinha mesmo de casa, tudo sempre que era uma festa de aniversário, de ser ou de ser prima, de certeza hoje há um filme de Disney, e era sempre que é mais recente, hoje Pocahontas, Pequena Sereia 1, 2, sempre na casa da Liliana. Eu sabia que ela ia ter, porque ela tinha sempre uma estante, e eu lembro da estante com todas as cassetes lá. Eu tipo, eu nem sequer tinha VCR em casa, tipo, I would like to see that shit. Yeah, boy. Não, mas por acaso, maneira que não tá, acho que hoje, como não tem aquele overload de conteúdo, nunca sabe se nunca te põe na minha cabeça no lugar de menino, nunca te sabe mal que esta absorve aquela coisa lá. Não, mas coisa que não estou hoje na puto é que esse que são hoje nada. Para uma puto, ao que você fala puto, que idade que você fala? Não se fala na idade que já começa a perceber, 6, 7 anos. Esse que são hoje é conteúdo one time. É shorts, ou jogos online que eles nunca têm foco para outra coisa. Isso que te para outra one full movie. Esta hoje volta e meia, obviamente, certeza que Minecraft movie, por isso que tem aquele êxito para mim. Hey, it's Minecraft, let's see everything. Entende? Mas I don't think so. Minha falou para mim. A minha primeira filha, Cindy, ele
como essa mais grande, ponto, apanho parte de geração que a internet ainda se está explode, principalmente ali na Cabo Verde, que a coisa está a chegar um cozinha mais atrasada. Então ele não consegue incutir nele tudo que desenho de Disney, tudo, é adorável, tipo, que chega uma coisa nova, etc. Tudo, imagina, para aquele que, e mim não é junto com ele, a maioria não é de novo, tudo junto com ele, entende? Memories. Mas não fica pensando, será que não sabem conseguir com aquele mais pequenote, entende? Não, você consegue, basta nós dentro de casa que deixar ele fica preso dentro de fast dopamine, internet shit. Como aquilo é tentar achar um equilíbrio mesmo. Hoje, para mais que bufla, tipo, ok, a mim... É difícil. Aquele segundo, tipo, vou poder falar que o primeiro ano, ecrã 0. Mas a partir de lá... É difícil. Muita apoio, limites, nunca tem paciência, você cozinha, putz, ok, here's the phone. I don't judge nobody. Nunca tem julgamento da minha parte, tipo, hey, cada um... Mas sempre ainda tenta mostrar, tipo, tem hora. Ok, that's it. Goste, você hoje, etc. Depois, mas, já sabe, a partir do momento que vou trazer ecrã, tem que entreter quase de outra forma. E às vezes está de jogo e nem sempre vou ter paciência para entreter. There's no judgment. A mim está fazendo a mesma coisa. Que é fácil. Então é diferente para esse. Acho que o impacto que mídia tinha na nossa... Naturalmente que tem dessa forma, mas acho que é igual não. E que é suposto ser igual. Se era a nós com tecnologia que não tem gosto. Imagina a 5, 6 anos, 7, 8, 9, com um smartphone na mão. Botar bem parava durante 1h30 para hoje um podcast, ou mesmo que seja um vídeo de Disney, que pode ter X Reels com... A mim dá um exemplo, claro, a mim, tipo... introduzir o ecrã cedo, de uma forma ou de outra. Bom, a minha primeira consola foi na 95. Tinha 8 anos. Primeiro Game Boy. The big one. O meu também foi na 95. Big Boy. E a partir de lá... O meu era preto. De meu era aquele branco, clássico. Não, estou falando aquele chunky, mas preto. Tinha tudo assim. Era preto e branco ou tinha cinzento? Não, cinzento. Não, na Portugal tinha um X-cor, né? Aquele era preto. Não, aquele grande. Tinha cinzento, ou não? Cinzento é aquele clássico. É aquele clássico. Não estou aquele é branco, é cinzento. Que é purple, AB, etc. Sim, você falava de primeira vez. Primeira vez que mexo num console, minha primeiro contacto, eu lembro perfeitamente, estava na segunda classe, estava na recreio ou na parte de fora de escola, era um Game Boy com Street Fighter 2. O primeiro contato que tive foi Game Boy Street Fighter 2. Aquela coisa foi tipo, fica fixado. Tive minha primeiro Game Boy na 5º ano, por isso de segunda classe até 5º ano, nada. Vou te lembrar ter dinheiro. Primeiro console que eu pega nele? Bro, a mim... joga Nintendo. Nintendo. Da canto. Bro, nunca jogar Mario. Minha colega de lição. Não, minha colega de sala primária. Ciclo. Você pode trazer o Nintendo, mas se cada deixar ele jogava. Então, ele tá por Nintendo na casa de 7 dias. Lá apoiou. E Nintendo ficar na casa de 7 dias. Lá apoiou. No intervalo grande que é de 20 minutos. Está lá para sair para baixo? Não está aí. Lavador, diz para ele, vai jogar, você chega sempre atrasado. Então não começa na da canto. E Mario Bros próprio. Entendeu? Mas depois me teve. Depois me joga Atari, depois. Que é estranho. A mim nunca joga no Super Nintendo. Super Nintendo. Nem Nintendo. Nunca. Só Game Boy, para da minha zona, por exemplo, foi naquele, outra vez, segunda classe, foi aquele Game Boy que aparecia na escola, alguém deve ter roubado, ou coisa parecida, para um tipo de gueto. Certeza foi roubado, certeza. Depois,
terceira, quarta classe, minha primo foi oferecido um Master System. Master System com o Alex Kidd, que tinha junto dele. Ou seja, sem qualquer coisa, liga, play. That shit got into my head. Like, wait, the level design. Sim, o Game Boy para Master System Então, o que também para Super Nintendo, que tinha, não, para aquele que reina dentro de bairro foi. Sim, numa boa época, e Sega. E na Europa tinha mais apresentações por isso que eu jogo na minha zona, na minha bairro, a coisa que mais hoje era Super Nintendo e Mega Drive. Que as duas lá entre Mega Drive entre 93 entre 93 e 95 CD que bem qualquer parte era um Mega CD. Sega lança jogo duas versões europeu com americano. Console. Tem que ser Mega Drive e a Mega CD que também Genesis e Mega Drive é a mesma coisa. Que seria depois. Aquele é Saturno que lancei. Não, antes não tenho quase certeza, mas o Mega Drive ou Genesis tinha CD. Tem. Genesis e Mega Drive tem um adaptador que é Mega CD. Aquele que esse vendeu não se fala naquela época que o pessoal gosta hoje em dia que escapa daquela que, por exemplo, um trauma, alguém que viaja chega falando, dá um jogo de Sega, chega não. Aqui vai outra coisa para aquele isso que é risco na cama. Eu gostei foi região diferente. NTSC versus Paul. Como é? Não. Ódio muito usa para uma questão. Depois eu tinha que comprar adaptador. Daí uns tempos que brother de nós vemos com um jogo na Super Nintendo japonês. 2 adaptadores. Japonês para americano para oh my god. Too much. Mas a mim não lembro, mas minha primeira consola foi Tetris. Tetris, aquele amarelo, grande. Que ela foi febre naquela Brickmania. Antes de aquele que tinha muito jogo. Era só Tetris Pop. Era Brickmania. Era Brickmania. Era Tetris Pop. Era só. É um Tetris, mas não era Tetris. Mas, então, tipo, naquela... 1 ou 2 anos antes de viajar para a França, no 95, um primo de meu vinha de férias. Ia trazer para Game Boy. Foi o meu primeiro contacto com o Game Boy. You can just change? É cacete, etc. Então, 2 anos depois, veio para a França, um tia de meu oferecendo. Não lembra, claro, aquele dia, aquele caixa. Que dorme. Mas pior, coisa que putz, hoje em dia a minha mãe nunca deu um console para mim. Minha mãe catacuta. Minha carro tá parecendo mas quanto mais minha mãe impediu a mim, mais a mim gostava para mim. Não arranjar tudo estratégia para jogar, de levar Game Boy para a escola, de que tem importa, man. Mas agora tem um dor que todos nós não passa com ele, que é que putz que tem, que é pilha. Pilha que é 4 horas. Gileira, morda, esmaga, monte de coisa. Lembra que tinha controle de brightness. Então a hora que a pilha começa também. Sem som e tu começa a ficar claro. Então tá dish brightness. O único momento que minha mãe deixava me jogar à vontade. Game Boy é quando me partia o braço, me ficava internado no hospital durante 3 ou 4 semanas. Então deixava, está com o braço pendurado, de jogar assim. Literalmente assim. O único, de lembrar que a pilha se atacava, de falar, poxa, mas espera aqui amanhã, tem que Game Boy para trazer pilha. Aquele segundo Game Boy que tive já estava no 9º ano, 8º, 9º ano. Foi certeza, foi roubado. Minha pai apareceu dentro de casa com um Game Boy. E para mal de minha pecado, que cartridge que estava dentro dele. Outra vez, você fala de 98, 99. Mortal Kombat. Fucking Pokémon Red. Negros. Se você entende um puto de 1,70 m, 9º ano, também para a escola,
assim. Literalmente. Quem estás a jogar? Pokémon. Jogo Pokémon para criança. Eu, fuck you. Ok, 12 ou 13. Tinha também. Esse parse, esse feio. Qual é que estás? Versão azul, versão vermelha. Aí, se tivéssemos o cabo e... Cabo. Cachucho tracabo, 11-12 está juga. Mas... Isto é um jogo que se faz o quê? Hoje é só na parte de troca, monte janela, monte coisa. É tipo, isto não parece. Qual é a cena dos Pokémons? Naquela altura já estava blindado, tipo. No ano, oitavo, já estava blindado, completamente blindado. Antes de que ele, quando me era puto, a mim, tocou a culpa a primeira coisa, de nerd e geek. A mim sempre foi aquele puto, aquele weird kid. Tudo puto se quer jogar futebol, a mim que fica dentro de casa ou é televisão. I don't want to play football. Minha mãe obriga-me, minha mãe põe no handball, põe na natação. Eu tento que, I want to watch TV, deixa-me olhar televisão. Mas, onde tinha esse momento que ainda hoje, basicamente, não usar como minha escuro para defender minhas decisões. Terceira classe, então saía 3 horas, então saía de escola, eram uns 15 minutos para chegar na casa. Então a bata corre para chegar na casa, na terceira classe, em 93 já tinha aberto um novo canal. Passa de 2 para 3. Sick. Sick. Tinha um desenho animado específico que tudo na minha rua não tinha muito puto. Mas eram uns quase 10 crianças, mas só na minha rua, fora daqueles outros ruas de bairro. Meninas hoje em dia que tem noção. Não, chega de escola sexta-feira. Putos a jogar futebol, apanharam, não sei o quê. A me chintaram na frente da televisão. Walter, não vais brincar? Não. Um desenho animado lá, um puto com cauda estranho. I was like, fixed on that shit. Tudo é, fica de só ver desenho animado. Passa um ano. Dragon Ball vira Dragon Ball Z. Oh my God. Não, mentira. Quinto ano. Que os mesmos putos gozam comigo. Falta aula, 10 horas para amanhã, que sair de escola, bem para casa, para hoje Dragon Ball, só para esse pôr e chega meio-dia para esse falar, vai acontecer isto. Just to spoil. Just to spoil. Só aquilo. Aquele febre de Dragon Ball chegava e saía na notícia. De meninos que estavam à escola. Depois sair 3 horas, corre para a escola para hoje Dragon Ball. Putz que te saiba mais tarde, te pede seus vizinhos e eu grava. Dragon Ball estraga filme, cassetes de filme para gravar Dragon Ball de riba. Porque hoje é episódio que ali, mas a minha mãe, mas vai dar no fim de semana. Não, nós temos de ver agora. Sábado tem o resumo de semana inteira. Não interessa, mas tens de ver agora, porque sábado tu queres ver de novo. Exatamente. Mica não vai à férias, então, na férias, não, estava à férias, aproveitava aquele mês de férias, para o máximo possível, que me ali. Então, quando quem chega ali, me descobre um amigo meu, lá fazendo. Imagina, a mim começou a Dragon Ball Z. Coisa que tinha, eu tinha o cacete que eles mandaram de Portugal. Que é oficial? Não, que eles gravaram. Você consegue? Saga de Cell, completo. Maria. Imagina, bom. Mas hoje eles trataram, hoje eles tipo. Não começa hoje. Então hoje a Saga de Cell separado de Freeza. Não começa hoje. Ok. Não, mentira. Saga de Freeza, desculpa. Ok. Freeza. Não começa hoje. Bem que a minha fica da chora. Minha chora fera. Minha chora. Não perco por esse episódio. Não. Que tem como. Então, naquele momento de férias, por exemplo, hoje não sabe visita o primo de Bupaila, outra banda. Não. Ainda faz. Ainda perde episódio. Então, quando a gente chega ali que no escuro tem um lugar lá fazendo esta luga. Esta luga com a mim que passa aqui na Deus então eu sofro, porra. Poxa, you have no idea, moço. Quero, eu tinha um dia já, boy. Agora tem muita coisa aqui ainda tinha onde já. Tem muita coisa grande que sabe de fazer. Bem hoje assim. Compreensão de criança. Thundercats mesmo já lá tempo. Thundercats não é difícil. Thundercats nunca foi minha coisa, mas minha primeira viciadão na Thundercats.
Este era Thundercats. Tipo, porque tinha como, Gi? Que tinha... Ali que tinha como dar seguimento. Esse que tem cago, tipo, nunca sabia que artista tá conseguindo aqueles episódios. He-Man, por exemplo, foi de infância. Não tinha... Ninguém, porque não ganha nenhum. Tinha prima que estava já não tinha, nos fins dos anos 80, não tinha lancheira de He-Man, que essa coisa de mochila de escola. Mas você seguia, tinha só para não, não tinha He-Man. Mas você não, minha mãe depois quando eu tive. Ok, ou seja, você tive que as merchandise antes de hoje a coisa. A minha é o contrário, hoje é Dragon Ball. Mas por exemplo, Dragon Ball, uma das coisas que dá febre, uma febre com guerra na escola, para estar bem escola, que na feira de cigano começa a vender que essa figurinha de Dragon Ball, que esse que até mexe, só assim. Yo! Putz, tá rouba, tá bem na mala, tá rouba. Que é polícia? Professor está chama pais para falar para o seu filho roubou comportamento, não sei o que. Não é, meu filho não. Mas Dragon Ball foi um febre. A minha maior achievement foi vender desenhos de Dragon Ball para comprar bolo na escola. 50 escudos, um bolo. 50 escudos. Então, não, desenhar 50 escudos. Não, então quer desenhar um bolo. Desenha Tenshin Han, desenha Goku. Os favoritos, pô. 50 escudos. Então você não desenhava? Não teve jeito para desenhar? Eu acho que sim. Minha primeira memória de alguém flama em desenho sadreto começava na creche, por isso 5, 6 anos. Tartarugas Ninja. Eles também andam naquela outra parte de criação. Foi Tartaruga Ninja, foi desenho de Tartaruga Ninja. Foi um febre. Desenho de Tartaruga Ninja e naquela mesma altura tinha aquela atividade de artes plásticas, de tipo, desenha um parte com tinta, dobra papel, abre e me infla, isto é um búfalo. E minha educadora falou, isto é o quê? Eu disse, isto é um búfalo. Eu disse, fiz assim. A mim deliberadamente eu fazia cornos, eu fazia coisa para fazer aquela simetria. E fica tipo, isto é o quê? Eu lembro que depois ele pega na minha e leva para um outro. Ou seja, 5, 6 anos já não tinha noção de coisa que estava a fazer. Rewind, Tartaruga Ninja foi outro de que esse primeiro geek que te lembra bem para casa, para a hoje. Tartaruga Ninja, desenha Tartaruga Ninja. Tartaruga Ninja quando chega ali, tinha na televisão, depois vem e tinha na quadrinhos também. Ali já tinha um mercado de quadrinhos na ok. Lá na Platô. Só que também é de mês em mês. E era um dia de meu. E a hora que... Praça escola grande. Me lê tudo cómics daquele cómic. Antes de sair não, me saía de escola, das férias da minha mãe, sair de trabalho. E depois, a hora... Imagina que alguém com edição 1, 2, 3... Que compra 5, 6, 4, 5, 6. Boa e fica. Oh yeah. O problema é que ali, tudo que as coisas que não se fala ali teve um efeito tardio. Mas mesmo assim, queria ser de impacto, né? Impacta de alguma forma. Por exemplo, aquela coisa de imigração também. Quem é que... Botou hoje, outros está fora, tipo, curiosidade. Primos de nós sabia com alguma coisa. Olha que nós que podia, de certa forma, viajar. Por exemplo... Aquele fator de imigrante é importantíssimo para... Só que lá tem influencia boa noção daquele produto. Para your cousins are cool. Para os vossos primos, esse castelo ali, esse lá, esse traz aquele. So this must be cool. So, o que é isso? Então lembra minha primo sabe o que ele deixa hoje. Então, que ele é um fator de amazing, man. Então, a mim quando em França em 2012, foi precisamente depois que um quebra-braço, fazer cirurgia lá. Como coisas que acabei direito, então não te lembra, eu estava Dragon Ball 4 horas da madrugada, man. Me conheço primo e leva ali alguns anos. Mas por que 4 horas da madrugada? I don't know. Do you mind? Não está levantando 4 horas da madrugada, quando eu olhava, todo dia. Minha mãe com a tia está a ficar, você fica levantando cedo, para amanhã, nunca está a fazer barulhos. Isso pode dieta. E depois era aquele dos febres, era aquela com e cartas de Pokémon também, que já começar a colecionar. 2012? Já começar a colecionar no 99.
Então na França também tinha aquele febre lá também. Então foi lá, minha primo não está saindo, também não está a comprar aqueles booster, pequenos booster. Por isso que tem cartas francesas de first edition, ainda hoje tem. A mim nunca entra na Pokémon. Nunca foi ali? Sorry, mim também chicheu. Então, o que se entretido, a mim nunca entra na febre de Pokémon a nível de cartas, para mim estava ultra fixado na Pokémon Digital, na original game. Digital, o que é curioso, meu primeiro contacto com Pokémon Cards foi Trading Card Game para Game Boy. Que eu gostei daquilo. Man, a mim tá doendo aquela... Um jogo ele foi tipo, I don't like this. I want to collect, I want to battle. Eu gostei, cozinha... É simplificado, obviamente. Fazer cozinha parecido em termos de personagem, etc. etc. Cozinha parecido com o original. Mas que era tão aberto. E era mais virado para cá. Para mim foi aquele coisa... Mas foi tudo quase na mesma época. Foi aquele coisa de... Para mim joga Pokémon Red and Blue, depois parece Pokémon Yellow... Obviamente nunca tinha dinheiro para comprar depois de um ano, alguém trocando ou emprestando um jogo tudo. Depois foi quando coach my young bro Raul estava a jogar Silver, Silver and Gold. Mas que foi tipo aquele mudança Silver e Gold? Não, aquele primeiro vez que o joga Johto, que é a região de Johto, que é na Gold com Silver, e que tinha tipo... Night and Day Circle. Não só aquela, e a hora que terminava, e porque ele é tão lock, canto de volta. A mim nunca sabia. Não. A única coisa que eu sabia de Pokémon Silver and Gold era Night and Day Cycle. Só que ela foi tipo, isso é espetacular. Jogar meio de noite, tipo... E Pokémon tem evolução de noite. Panha aquele hut e tipo... Foi tipo, oh my god, this is so fucking cool. Que termina foi tipo, okay, now we can... I was like, wait, what? I'm back! Foi mesmo que a sensação tipo, I'm back. Volta. Mas imagina, Cabo Verde está chegando uns coisas que nunca está sabendo, mas que está chegando ali. Você vinha primeiro Gold, que joga. Foi versão japonesa. Em Japanese. Full Japanese. E imagina, tá joga. Aquele trial and error. Será que isto faz aquilo? Isto faz aquilo? Ataque. Testa ataque. O que isto faz? Isto faz aquilo. If it doesn't do damage, I don't care. Exatamente. Isto faz o quê? Isto faz o quê? Este faz este efeito. Este efeito é o quê? ZZZ. Is asleep. Ou não, faz assim. O pior é que tipo, ataque, por exemplo, pode trazer depende contra que inimigo que bom. De entre aquele macho. Mas maior challenge que foi aquela. Maior challenge foi que as gym que tem tipo puzzles. Oh my god. You must find não sei que next. Eu tinha um gym que tinha uns paredes invisíveis. Tinha o quê? Uns gym que tinha uns paredes invisíveis. Você anda para frente, você tá conseguir bem. Tinha que supostamente gajo te explica. Oh my god, man, tem ages naquele copo. Aquele dia quem consegue chega à frente de gym leader. Tem uma coisa que Pokémon faz para mim que te adora. Foi, outra vez, Pokémon chegando na minha mão 8º, 9º ano, por isso 98, 99. A mim sempre foi bom no inglês, mas forçando-te usa um dicionário para entender what the hell is this? Que aquela palavra que é falar. E outra vez, só depois de uns 5, 6 anos que alguém joga de novo, alguém hoje tipo MT Moon. MT means mountain. What's LT? Little Lieutenant. Nunca tinha noção, a abreviação que está no dicionário. X palavras que nunca te entendeu. Mas é sério, obrigado também a adicionar, tipo, what is this? Lembram, escreve, houve uma coisa que nunca lembro o que usei, mas lembram, escreve, chega a minha professora de inglês e falou, what does this mean? Não, isso significa isto. Ok, faz sentido na história. A mim, outra vez, me era bom, mas me que era inglês técnico. É inglês de Cartoon Network. Mas não está falando para mim.
cozinha mais para pessoal que se está hoje. Walter tem valências, digamos assim. Então queria entrar uma cozinha naquele lado. Ok. Para quem que sabe, que li um livro escrito para Walter. É primeiro que bulance? É o primeiro. Agora, quem queria entender, para Bobo mostrar no livro, desde o início, uma Bobo absorve tudo. Acho que a maneira de que Bobo absorve que tinha outro caminho que era. Não, para quem entende que quando que passa de aquela parte só de desenha. I know exactly where it was. Ou sempre foi tudo junto? Não. Eu sabe perfeitamente onde que vai. A mim, sabe falar com a minha mulher ontem. A mim está dividindo a minha vida para seasons, onde que coisas te acontecem, e não sabe perfeitamente onde que estava conforme ano de escola. Certo? Então, again, desde pré-primária, na creche, que a desenhava, me lembro na terceira classe, me lembro um chapar de minha professora, para na teste, foi em 92, 93 ou 93, 94, parecia Cheetos e Shira de Cheetos. E a mim, hoje empanha literalmente um pacote de Cheetos na chão, hoje aquele mascote, tipo, yo, this mascot is cool. Antes de Cheetos, aquele mascote mais cool era mascote de 7-Up, aquele filme. It was cool, because in the 90s that shit was cool, right? A minha teste de cozinha, na terceira classe, desenha na canto, não tinha terminado mais cedo, me leva um chapar de professor, isso não se faz nos testes, não sei o quê. Me fica chateado e confuso, like, it's just paper, ok. Aquela que não faz conexão, certo? Então, desde sempre me desenha. Escreve, meu primeiro pensamento para escrever alguma coisa, eu escrevo influência, para manter fala de contexto ou... That's why we're here. Eu escrevo contexto. Contexto foi mesma altura de Pokémon, por isso estava físico-química, por isso oitavo, nono ano. A mim estava na casa, estou hoje um desenho animado no canal Panda, que começa até hoje no canal Panda? Não, antes de que era na SIC, acho que é SIC, que começa até hoje e aquele coisa fica fixado nele, que mais tarde que descobri que é um de Disney, The Gargoyles. Começa até hoje a Gargoyles foi tipo Wait, they got mechs, they got mech suits, they got gargoyles, they got magic. What the fuck is this? Começa até hoje, era um tartaruga ninja mais dark, mais misturado com meio Batman, só de noite que esta parte, mas coisa que põe mais fixado naquele coisa foi time travel shit. Ou que mulher de Goliath, esqueci esse nome, Percy está viva. É que morre, é conseguir que acontece, é aquele storytelling, aquele thread que te conecta tudo, certo? Então, o que Percy de repente nunca sabe mal quem sabia. E que coisa começa a te conecta, ok, é gárgulas, certo? Medieval, depois com tech e com magia que castelos se levantaram acima de clouds, que esta volta para vir, etc. E depois aquele vilão que é vilão, que é simplesmente só um tech mogul, que só queria dinheiro, queria não sei o que mais. Mas, mas de repente, esse começa a te conecta Rei Arthur, Avalon, which Avalon it still exists. It's a time bubble different from everything. E eles ligam William Shakespeare para Macbeth e Macbeth fazia um pacto com a mulher de Goliath. Então esses dois te dividem mesmo a alma para um que morre. Por isso é eternal frenemies. Aquela coisa foi tipo, yo, this is amazing. Puto de 13 e 14 anos foi tipo, yo, this is fucking awesome. Cut. Um ano depois, a mim se sentaram na casa, está hoje a Canal Panda, um novo desenho animado, ok, cool, mas está hoje.
A mim estou a dizer animadas, tipo, what the fuck is this shit? This sucks! A animação é um merda, a história é um merda. Tipo, what is this? Wildcats, Covered Action Team. What the fuck? A mim lembra, estava na aula de Físico-Química. Lembra aquele professor era fixe. Você pensa naquela história, a história é wack, estúpido. E voz, que eventualmente vira voz recorrente na mim, fala, tu achas que é mau? Faz tu então. Minha professora dá crítica lá. A mim, como tudo young teenager, 16 anos, 15, 16 anos, pensa, mas ele sabe tudo. Eu falo, professor, só hate. O professor é um hater. Ok. Coisa fixe. Está feelingado, está desenhando, não sei quem, uma ideia chiga, desenho. Não pensa, a pessoa chamada da sua boca. Mas ele entende que fica com... Oh, the fuck is this? Ok. Minha professora, para mim, é um fucking amazing professor. Ele chega uma semana depois, ele chamou na hora de... Para mim, não tinha 4 horas de oficina de artes. Naquele intervalo para mim, não tinha 1h30, pausa de meia hora, que era fora de intervalo, depois 1h30, pausa de 10 minutos, etc. Certo? Ele chamou. Eu falei, Walter, chega aqui. Entra um binder põe riba mesa. Tem tudo ainda alguns nas minhas coisas, acho que está ali ainda. Dão assim. Eu disse, está o quê? Está aqui como é que se faz uma banda desenhada. E ele abre a moça, está a ver? Tu primeiro precisas ter um guião. O guião é assim que tu estruturas, ou seja, tu precisas escrever as tuas histórias todas primeiro. A história precisa ter um princípio, um meio e um fim. Precisas de perceber como é que são os teus personagens. Tens de fazer aquilo que é feito, conceito de personagens, desenhar o teu personagem de frente, trás, saber como é que faz. E depois e depois tens aqui também estruturas básicas, como é que se faz uma banda desenhada. Isto são pranchas, os balões, como é que tu vais definir conforme a tua coisa. This is a hater para... Oh, shit! E depois eu dou aquele maior dica que te hoje não te leva a comer. Tipo, eu falo, olha, depois é panhão, para mim he was a fucking master. Era um mestre. Eu falo, um bom artista tem de saber ouvir críticas. Pois é. Tem de saber filtrar de onde a crítica vem, mas tem de saber ouvir críticas. É só assim que tu cresces. That shit was humbling as fuck. I was like, ok, então tenho de escrever primeiro. Como é que eu vou escrever se eu não sou bom em português? Estou a ter negas em português. Porra! Ok. Começa-te a ler. E começa-te a ler, e então com 15 a 16 anos eu começo-te a... Na minha altura, com o meu colega Miguel, está aqui um livro para leres. Já estávamos a falar de coisas, está aqui, eu curto bem desses livros, isto é o primeiro de 3. E ok, qual é o livro? Golden Compass. Oh, nice! E tem aquela coisa bem nóia, tipo, yo! This is fun! E me passa de só o que está na televisão é o que eu vejo, para de repente, tipo, desiste disto tudo. Eu li um bocado também de Mortal Engines, li... Philip Pullman li os 3. Fiquei mesmo tipo, this is amazing. Tanto que, pronto, não acredito vaga. Mas depois li um outro que influencia até hoje, que é de Sergei Lukianenko, Guarda da Noite. Eu já esqueci o nome de coisa. Tem ela na casa. It's amazing. Para mim, e pior, que um hoje é filme primeiro, filme russo, um hoje é filme, depois minhas colegas oferecendo livro na aniversário, e depois que hoje é livro que hoje, filme que hoje é só um terço de primeiro livro. So, one third. Literally, one third. Para tudo que esses livros é dividido em 3 partes. Mas pronto, então, a nível de escreve, começa-te a... O que a minha professora, António Júlio, falou, tens de escrever primeiro, começa-te a pensar, mas o que te escreve? E demorou, para mim, muita coisa, família, vida, etc.
bem na Cabo Verde, São Vicente, na 2013, no verão de 2013, antes de ir passar para a universidade. Para minha avó oferecer um verão livre com o irmão para morar como passa o 12º ano para ir para a universidade e oferecer para Cabo Verde. A mim me lembra que a mim nunca foi de ir discoteca, ir festa. A mim só conheço primos mais novos, traziam as cartas de Magic para mim. Why not? Let me just play with myself, right? Just test new decks. Não tinha teu coisa na cabeça. Foi a altura que me rodei. Literally theory crafting in my head alone, com folhas de papel, nunca tinha. Minhas primos que tinha canetas. Minhas primos que tinha canetas, a mim escrevi cartas com crayons, com caneta de feltro, mas chegou a altura que deixam pensar na minha história. De bom. Não tem tudo ainda, escrito à mão. Tem 3 capítulos daquela primeira história escrito à mão, mas aqueles primeiras histórias tinha ainda a minha mulher a falar, that's my favorite story of yours. Já não sei uma coisinha mais sucinto. Como que nasce a ideia de Azer? Ideia de Azer, como que nasce de um colega meu, Lucas, que escreve mão para tomar café com ele debaixo do meu prédio, que tinha enviado-me uma coisa que escreve. Ele falou, diz-me o que tu achas. Eu falei, ok. Antes de eu ler, pus a pá pequeno, fanfiction de Walking Dead. Eu falei tipo, no, it's cool. Ele falou, não, como assim está fixe? Está fixe, mano, tipo, está fixe para fanfiction de Walking Dead. Ele falou, não, eu te conheço, tu és mais, tu consegues elaborar mais do que tu gostas, do que isto. Eu disse, mas queres que eu te dê a minha opinião? Eu disse, ok, isto não está fixe, não sou real. Mas sim, o Santa Frava também dava opinião. Sim. E livro igual a mim. Da minha opinião que caçava flow, caçava direito na história. E uma coisa que tinha acontecido na história, que a coisa nunca te aconteceu assim, mas depois ser a própria cabeça dentro da história. E eu falava, mas eu comecei a defender essa ideia, eu falei, ok, eu vou te explicar para mim está aconteceu, e dá exemplo, o avô mora tem 1 ano atrás, ainda hoje você está sentindo que coisa lá, da história, hoje meio ser devorado por zombies, você acorda 12 dias depois e você focar na coisa que está na televisão, you would go crazy. If you would see your mom ripped to shreds, right? Eu falei, por acaso que eu passei depois, eu falei, tu percebes bem disto, man? Eu disse, não, man. E depois dica, não, eu comprei um livro há um ano atrás, ou 2 anos atrás, não, 1 ano atrás, em 2011, antes da minha filha nasce, que fica fixado naquela, para mim nunca curti de zombies. Em 2010 nunca curti zombies, sempre foi uma ideia estúpida que não faz sentido nenhum para mim. Tinha que ler World War Z. Livro mesmo. World War Z de Max Brooks foi livro que, mesmo aqui em Ojal, me estava na FNAC, que passei com a mulher, olho aquele capo, tipo, World War Z. Foi tipo, ok, this is stupid. Like, como assim guerra mundial? Porque os zombies eram estúpidos para mim. Tinha que ler sobre aquele bio de Max Brooks, e a coisa que chamou a atenção foi, ele era um escritor de Saturday Night Live. Mas escreve um livro de zombies. Hoje a parte de trás e hoje tipo crítica espetacular, mas de Simon Pegg. Simon Pegg, I know that name. Porque dá clique tipo Shaun of the Dead. I like that movie. That's big man. Para mim essa goza tipo, wait, hold on, there's something here. 12 euros, deixa-me comprar livro. E o livro muda a noção de hoje. Zombi? Não, que é só zombies, tipo catastrophe movies. Para mim, aquele livro que é sobre zombies, que livro é sobre humanidade. Queda de estrutura de sociedade e modo que humanos estão lidando com a situação que ela. Você já te lembrou? Walking Dead. E atenção, a mim comprei aquele livro na fevereiro de 2010, tinha 13 meses antes da minha filha nascer. É bom com data, eu. Não sabia onde que a mim sabia onde que estava. Ninguém sabe. Na outubro de 2010, Walking Dead sai.
naquele mesmo ano que cumpre aquele livro, nunca tinha ouvido Walking Dead. Lembra a primeira vez que me ouvi The Walking Dead? Foi, estava de autocarro, estava também para subir Linda Velha para ir para o trabalho. Hoje um daqueles movies, The Walking Dead, vai sair no não sei quantos de outubro. Walking Dead? Chega no trabalho, bem, YouTube, what's The Walking Dead? Oh shit! Manda-te para a mulher, tipo, temos de ver isto. Mas já estava série, né? Série, nunca, nem que sabia matéria de comics. A mim ler comics para morrer em hobby, mas é essa assim. Nem que sabia. A mim comics rip me apart. Quando hoje série, que as mudanças que eles fazem, eu ainda balls. Comic de Walking Dead. Eu acaba comigo, mano. Aquela é uma coisa que tem um dia atrás que o próprio autor de Walking Dead flama autor de comics. It backs up a lot of decisions of the series, not all, a lot. O próprio autor fala, tem decisão que faz na comics que te arrepende para o story flow de coisas que passa. Te arrepende de corta braço de Rick na comics. Por isso que esse que fazia na série, que era o teu dinheiro para fazer, para replace. Passa sempre, né? Mas depende a nível de storytelling. Mas, de volta ao livro dos homens, Lucas falou, ok, então que tal nós começarmos a escrever uma história? Eu falei, ok, tu escreves uma parte, eu escrevo a minha parte e nós as personagens encontram-se a certa altura. Mas, vir acontece, deixou volta, passa uns 6 meses atrás e Lucas estava com seus problemas, obviamente, é que respondeu e falou, ok, manda uma mensagem tipo, olha, eu vou continuar com a minha história, eu gosto do que eu escrevi até agora, vou fazer uma cena completamente diferente da tua. Se a história tinha linha, tinha coisa que eu queria fazer, mas não estava, vou fazer completamente diferente da tua. Vou mudar o nome do meu personagem e vou fazer a minha cena. E é a personagem que está no livro, que é o Edson, que é o primeiro personagem que está. Só que, conectando o que é outra coisa que mais acontece, que depois não estou a falar dele, a mim que sabia como escrever uma história. Começa a escrever que a primeira história, quando eu tinha 15, 16 anos, 14, 10º ano, passa o ano, tu pensa naquela história, bem à universidade, lembra de partilhar com minhas colegas ideia, esse curto, e tinha com minha colega Zé, tinha-se conhecido no casamento, aquele loiro de barba. No começo até idealiza um jogo para uma secção daquele mundo, daquela primeira história, mas a analogia que a usa é que a primeira história e um outro que começa a escrever quando minha filha estava para nascer, entre dezembro de 2009, janeiro de 2010, para a minha filha nascer em 2010, queria uma outra história. E que as duas histórias é o equivalente para mim a um Monte Everest. It's big, it's huge. Que é o segundo, cria todo um panteão. Aquele tudo, precisa falar na prelúdio de... Antes de começar a escrever dia zero, aquela segunda história que começa em 2010, cria estrutura, um mundo, um panteão teológico, estrutura dentro da sociedade, religião, cria um monte de coisa. Mas a mim bloqueia para mim, foi daquelas coisas que bloqueiam tanto para a lança dia zero, que foi that self-doubt, que é de síndrome de impostor. Quem sou eu para escrever esta porra? Eu nem sei se falar em português como deve ser. Eu nem sei escrever português como deve ser. Nunca fui bem português. Eu não li muito livros. O que é que eu vou escrever uma história? Mas nada disso interessa. Just write it, just do it. Mas uma das cenas que eu disse à minha psicóloga foi: eu sinto que eu desperdicei quase 20 anos da minha vida a duvidar de mim mesmo. Porque, modéstia à parte, todas as pessoas que leem as coisas que eu escrevo, as minhas ideias que eu vou cuspindo, mesmo os drafts, porque vocês dois fazem parte do pequeno círculo de 10 pessoas que eu tenho, que tudo que eu faço é tipo, estou com esta ideia, estou com isto, dizem isto é bom, mas eu sinto que desperdicei quase 20 anos da minha vida, tipo, com medo de será que eu mostro que se as pessoas não gostarem? Mas e foi por isso é que
as duas grandes histórias que eu tenho, que ambas são 3, 4 volumes diferentes, cada uma delas, eu sinto que não estou preparado ainda para escrevê-las. São os meus Monte Everest. Então, eu pensei, ok, I need something smaller to start. E comecei com o dia 0. Comecei a pagar aquele exercício. Se que as duas histórias em Monte Everest, comecei a subir Pico de Antônio. Exatamente. Mas nunca tem nem fôlego para subir Monte Vermelho. Mal que se subir Pico de Antônio. Então subir a praia. Então, dia 0 começa assim. Para dia 0 caiu uma história, 8 histórias diferentes. E para mim, era 8 histórias, para mim, tudo 8 histórias tem 8 narrativas diferentes. Usando como um exercício de será que eu consigo escrever uma história na primeira pessoa? Será que consigo escrever uma história na terceira pessoa? Será que consigo escrever uma história sem uma linha de diálogo? Será que consigo contar uma história em que toda a história se passa em um transcrito? Eu tinha muita direção que eu podia dar. Não, foram aparecendo. Okay. Eu estava a escrever o Edson. Em 2011 acontece o... Desculpa, não oscila sempre em crioulo e português. No problem. Em 2011 acontece esse escândalo. Em 2011 acontece esse escândalo na Portugal que o primeiro-ministro Sócrates está indicted e fugir para a França e tem não sei o quê, e é o PEC e não sei o quê, e parece uma frase que é Flávio, que em 2011, que foi: está para nascer um primeiro-ministro, faça melhor do que eu. E sabe, tinha foco na informação para conseguir que país que se inserido, certo? Que na chinela e que nele. E naquela altura, hoje no Jornal da Noite, parece um transcrito de escutas de Sócrates. E parece aquele clássico de transcrito, censurado, foi dito isto. E aquele visual põe na cabeça, tipo, essa cool idea. Será que eu consigo escrever uma história que te acontece tudo dentro de certo de personagens? Escrever um personagem que toda história é transcrito de mensagens dele com sua namorada, dele com seu pai, telefone a seu amigo, e toda história de aquele personagem lá te acontece na uma hora, uma hora e meia. Tive histórias, e depois tudo que os outros foi. Tem uma história quintadora, que tem um simbolismo específico, gráfico dentro do livro, que foi: todo dia eu levava a minha filha para a creche, eu tinha 12 anos, para a creche, não encontrava ele. Ao fim de um tempo na rotina, Buta começou a querer mesmo se casa. Sim. Certo? Por isso tudo coisa de Edson está dentro de ser rotina. E na rotina de levar a minha filha para a escola, apanha metro de superfície de Laranjeiro para Almada, depois vai buscar de X hora, começa todas as mesmas pessoas. E não é que as mesmas pessoas tinham uma senhora que cega com seca dela. E como estava a despejar a ideia, brainstorming naquela altura de 2012, pensa, como é que uma pessoa cega se safaria num apocalipse zombie? E na América ele usa, nunca sabia mal o que escreve, mas eventualmente usa, fermenta na minha cabeça, e entre 2014 e 15 I think I got it. Então escreve a história de Emília, que está ali dentro da história, dentro do livro. E aquela história mais difícil de escrever foi isso? Não, foi a história que minha filha tem uns semanas e tal atrás, quase termina o livro, como ela é preguiçosa a ler. E estava na sala, minha mulher está chorando, tipo, fala com a tua filha, o que é que se passa? Está chora, tipo, lágrimas, está chora, o que é que passa? Eu acabei de ler a história da família Santos, eu tipo... Não, eu falei, família Santos, foi tipo, I know. Eu disse, ei... E Darius, ele foi de que minhas consultor para escrever histórias. Como
teve pessoas ao longo de 10 anos que me chamam. E Darius foi um daqueles que logo de início eu falei, yes, I love Walking Dead, I love this shit. Para o Darius, ele é médico geral, que depois especializa na neurologia. Eu falei, ok. Na popcorn. Para Darius. Já pensa agora em Portugal. Num cenário hipotético, como é que um vírus que faz isto e faz aquilo para amanhã vírus se comporta de uma maneira específica, que sintomas é que manifesta com um médico? Eu falei, aconteceria isto acontece porque a febre acima de 38, 39 graus começa a fazer isso, se chegar aos 40 o cérebro entra em convulsão, isto acontece, aquilo acontece. Eu disse, olha, existe esta teoria, para mal começa a ler jornais científicos, existe esta teoria que isto acontece. Ele disse, eu sei, isto é uma teoria que é corroborada por isto, aquilo, e começa-te a aponta tudo. Aquele é que é fixe. Base. Não, tem um personagem que é a Catarina, que ela é enfermeira no hospital Lisboa Sintra, acho que esse é o nome do hospital, e tem um amigo meu que ele é um enfermeiro no hospital Lisboa Sintra. Ele disse, olha, Carla, eu preciso da tua ajuda, estou a escrever isto, não sei o que mais. Ele disse, descreve-me qual é o percurso de quando uma ambulância chega até chegar ao bloco operatório. Roteiro completo. Tens este corredor, porque depois entras no elevador e vais para isto e vais para aquilo. Se existe alguma sala que vocês têm isto, acontece assim, temos um briefing disto, descrevendo tudo ser rotina. Depois andei para 12 amigas meus, uma das minhas amigas, Mónica, eu trabalho durante 7 ou 8 anos na INEM, que é a ambulância. Como é que funciona do momento que vocês são chamados até o momento em que vocês, não sei o quê, como despachantes, que vocês assinam, não sei o quê. Todo o processo. Para me pôr tudo que se põe diferentes POVs, cima inspirado pelo World War Z, dentro de minha livro. Então, meu livro que é cima, estou a falar sempre, nunca quis escrever uma história de um Chuck Norris, um Rambo, que está chico, e está lá toda a gangue. I don't know nothing about guns. Não ter com um amigo meu, Minas, que seu pai era polícia naquelas forças especiais de intervenção. Só vou rapar um cena. Eu sempre vou conhecer alguém que está conseguindo levar para alguma coisa que está resolvendo. Não, que ele... Por exemplo, alguém de INEM, alguém de polícia. Não, vou te explicar. Vou perguntar coisa que ainda traz, que tem ainda de criança. De boa infância. Tudo, aquela curiosidade. Não, o que é que tu fazes? Se uma pessoa contar a mim, tu vês que vou fazer assim, bem Natal fulano. Precisamente. E é tipo, que ele é um alguém que... imaginação wild, que é tipo... Então, pô, não tem ali. Não, mas está flow, uma boa surroundings, uma foi blessed. Quem sonha surroundings? É mais do que surroundings, é capacidade de hoje mostra minha filha hoje, tem uma frase escrita e colada debaixo do meu ecrã que é para um caper de site. Então, minha laptop tem um monte de frases que é para nunca esquece. Tem uma frase que me ouve nunca sabia onde que é: see what others see, find what others don't. Okay. Olha para o mundo com uma lente diferente. As coisas são mais do que tu vês. Claro. Aquela pessoa está chateada, está a gritar com outra, mas há mais ali do que só porque pisou o pé. Ela está estressada. É isso que diz a criança que não tem que acusar que é. O que é que levou a isto? Porquê isto? Porquê aquilo? Na fim do meu livro não tem um manifesto que faz. Então, se ali quem tem é seguir uma ideia que começa com uma simples questão do tipo: não seria engraçado se? And it all starts like with that. Yeah. Não seria fixe se? Será que eu consigo fazer isto? Por que eu não faço isto? Como é que seria isto misturado com isto? And that's the thing that connects. Que a mim viaja chill. Tinha alguém que está chegando a falar tipo: passaste por mim e não disseste nada. I'm in my own fucking world. Tinha alturas que ainda senti uma minha dor mesmo. Mas só para quem sai de fora, então de fora. E tem uma área que nós nunca damos conta. Mas eu vejo nós abençoar, você entende? Vou ter um amigo que se pode usar a polícia deu tudo aquela informação. Vou ter um que vai naquele. Às vezes sabe usa. Tem duas maneiras, ou você sabe usa aquele que sabe volta, ou vira tapou a volta de pessoas que estão servindo. Mas que
Serviu essa frase, serviu a caminhar certo. Mas ainda discorda com parte de que que eu falo aqui. Quem é só vira por e pôr num sítio. Mas a bobo tem que odiar a volta. É que ela que faz, mas tem duas maneiras. Mas nem tudo alguém está odia. Sim, é que ela que faz. Tem tio alguém, se me fala, crying on the Lambo. They don't stop and think, wait, I got, what do you mean I'm crying? Mas aquele exemplo, mesmo o Bobo teve síndrome de impostor por muito tempo. Ainda tem. Então aquele que foi para não teve aquele reflexões. Mas não pode. Olha quem te foca, é aquele. Tipo, I know gente que está fazendo muita coisa. E para o segundo livro de Dia Zero, que os últimos 2 anos que me passa fora de Cabo Verde, I know exactly what I'm gonna do. Nunca tinha noção nenhum de coisa que queria fazer para Dia Zero. Para o livro 2, para o livro tem a segunda parte e o último. Nunca sabia o que queria fazer, não tinha só a noção de uma linha, que é a continuação da história de Edson. Resto, nunca tenho. Mas, que os 2 anos que me passa na Holanda, foi tipo, I know exactly what to do. Toda a experiência que me passa. Claro. Tipo, muda environment. Não. Tem um tópico específico para Dia Zero, parte 2, que saber. I know exactly what to do. Walking Dead, a certa altura, trata de aquilo, outros filmes tratam, but I know what to do. Não tem aquela experiência. Passa para um X coisa. Com um X pessoa que tipo, I know exactly what to do. E ainda nunca queria focar na Dia Zero para mim. Simone The Artist's Way, que coisa que me para falar com a minha mulher é se lança um livro, tudo que esse projeto que tem lanças a cada ano e meio, a mim sabendo passa próximo 15, 20 anos te lança projeto. Sem exagero. Coisas pequenotas. Que ele é um desafio. Não, que é um desafio, é um facto. Desde ainda mesmo que um livrozinho de 10 páginas, um cómic, um projeto que não sabe que tem. Próximo, a minha meta é a cada ano e meio lançar alguma coisa. Então de 2 anos por conta com... Não, se Deus quiser, dentro de um ano já está fora. Ok. O próximo projeto. Já passa meio ano. É sim. Dezembro. Bro, você consegue pensar? Novembro. Em relação ao próprio podcast, de alguém que fonte de pega conhecimento crazy super mega criativo. Você consegue não fazer? Cada camada de G é um capítulo. Esse sim. Catara para nós. Catara, oi? Catara? Agora acho que a hora que não fala de Magic. Que hora que você fala de Star Wars, que era o motivo que é bem ali. Só para o professor saber. O pessoal não também fala de Star Wars. Tem mais effects. Sim. Board game, card game. Coisa que não pode fazer naquele capítulo. Não precisa dar um trailer de próximo. Não tem trading game, board games que essa está desenvolve. É uma coisa que só nós que sabe. Que tem alguém que sabe. A partir de acho que episódio 6 eu sei. Board games, nunca se fala de cozinha. Ou nunca gravou no podcast? Não, não pode falar se nós quiser. Ainda não tem. A mim tem tempo de falar. Não tem outros que gostam como. Não tem outros. Não tem que rap. Não tem que rap. Não tem, por exemplo, ou tem dia que o Pori só para falar de Star Wars. Que era o motivo que eu vendi. É só isso bom. Anime. Let's go. Gaming. Então, prepara para ser apresentador. Onde que as últimas vezes que no cinto não passa 40 minutos na cafeta fala de Dragon Ball. Dragon Ball tem estratégia de... várias coisas, mas Dragon Ball... A essência foi mudar no roadmap de Mario que não sabe... Não, só fala de algo que vem na dezembro que no cinto lá na platô. Canto que vem na dezembro. Quando que me deu dezembro, Again, I'm not... Mas, sorry, hoje teve que ser assim. Let's go! It is what it is. Passaria fogo, sinceramente.
Nascemos. Nós que estamos. Aquele, você sabe que tem dentro de um canal, tem um segmento que é só. Não tem segmento de. Playlist. Playlist só de. Oh God, that's boring. No, that's not boring. Não, it's not, bro. Acredita, mas de certeza tem alguém que também identifica com o vocabulário de leitura, de escrever, com o vocabulário criativo de design, de things, de animação. A mim gostou muito daquela. A nós no coche, quando entra na popcorn... Sim, mas a minha... Não, popcorn art. E alguém mostra um trabalho de que esse time-lapse que está fazendo. Que é Speed Paint. Speed Paint, aquele personagem. Mas que existe, que ele tem alguém na Cabo Verde. Não, pensava na Cabo Verde ainda, não. Foi antes de Mbembe. Sim. Como a boa foi que a primeira pessoa que fala... quando tomou a decisão de vir para Cabo Verde com a minha mulher, foi tipo, Cristiano, eu faço isto, achas que Cabo Verde a coisa. Nós não teve muito ano de amizade só na net, virtual. A mim demora quase um ano para... Não, mentira. Quase um ano, dizem que fala que tem com o seu frente a frente, que depois... que sabe que o Busy está pinta lá na Freedom. Antigo Freedom. Na fevereiro. Que mata-nos lá, era coisa de estrela. É a primeira vez que não... Primeira vez que não jogo? Não, foi... Foi antes ou depois dela? Não, gente, que louco. Nossa, Dita lembra. Antes que depois que na AM depois desaparece porque sabe muita coisa sabe está construindo aquele. Foi antes foi fevereiro. Mas aquela então hoje seguida mas thank you. Espetáculo, bem curto. A mim também. Que ele nem gosta de chamar rap. Que ele deixa um quarto aberto. Não perca o próximo episódio. Porque nós também nunca vamos conhecer. A mim nunca apanhava de olho para a câmera. Eu também não. Não. Se bem que ponto. Cadê vir a câmera que devia estar para nós? Não, na verdade, nem sempre. Na show que não estou. Ponto. Ok, tem show que botar a pasta mais de 10 câmeras. É diferente. Eu acho que a cena é, quem está a ver é o nosso convidado, além de nós. Sim, a nós é secundário. Não, vocês são os primeiros, eu sou o vosso secundário, o vosso convidado e eles são os nossos convidados. Eles estão a observar o que nós estamos a falar. Ok, entendo. Mas é isso. Não estava afim na máquina, até nós também temos de técnicos também. Mas o importante é fazer. Exatamente. Thank you, G. Não, obrigado. Like button. Follow, subscribe. Subscribe e não tem nada para subscribe. Não, subscribe normal. Tem aquele outro gosto que é subscription para pagar. Está na Amazon. Exatamente. Faz o merchan. Faz o merchan. Não, está na Amazon. Amazon no Kindle. Está no Kindle, está em físico, só que eu sei que ainda não está especial para uma assinatura de escritor e frase especial. Ainda não está disponível. Está com bem irmão, por isso está chegando a 29. Eu tinha falado, tinha um curso aqui que talvez a Amazon está bem, começa a... Caminho que foi presidente de Correio Cabo Verde. Mas Cabo Verde com coisa sabendo esses protocolos. E veio que tempo lá, mas a maioria de sellers. Eu fazia uma amiga de meu que fazia, menina aqui, Destiny. Ele tinha esse anos, ele compra essa própria plataforma e faz essa história que é bem difícil. Mas Cabo Verde assim, criaram uma ideia, mas a mim bem different circumstances. Mas não chega lá. Próximo, vez que eu venho ali, nós vamos falar exclusivamente de bus. Não, tem que pôr aquele parte, como não tem que pôr a parte de script para não falar, ok, hoje aquele parte de script. Onde é para não estar um sábado, para não ficar. Quantos tópicos? 10? Nós. De 12, 13? Metade de 3, mas nunca chega no livro. Mas aquela questão da flow, não está bem, sexta, não está uma coisa dia anterior, não está um sábado, não está seis só quando comer, etc. Depois não tá. É só dizer. Ok, então fechou. Close. Obrigado. Eu disse, tem que falar. Merda de muito. Sinto-me importante. Merda de muito.